A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos continuar estudando o nosso livro de Daniel. Hoje é o último capítulo, capítulo 12, e vamos ver coisas incríveis que Daniel deixou para nós aqui neste livro, neste final do seu livro. Vamos ver que eu coloquei aqui assim, ó, Daniel conclui o livro com uma visão do juízo final. Ele fala também sobre a ressurreição dos mortos e a promessa de vida eterna com Jesus Cristo, né? Então, isso aqui é o que nós vamos estudar. E a gente vê e temos visto durante os nossos estudos como o livro de Daniel ele caminha muito parelho com o Apocalipse lá no Novo Testamento, né? E muitas visões que Daniel teve, depois João também teve, completando ainda aquelas visões. Então agora Daniel vê nesse último capítulo os eventos finais que vão acontecer, queriam acontecer para ele, que seria assim, muito futuro ainda. E para nós estamos vendo acontecendo em nossos dias. É hora de nós nos despertarmos realmente, né? No primeiro versículo ali do capítulo 12, nos diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E eu até digo assim que esse versículo ele é muito bem explicado lá no Apocalipse, quando fala sobre a grande tribulação, os horrores que o povo ali de Daniel, que os israelitas, que os judeus iriam passar, que é o que o Daniel está vendo. E nós podemos dizer os horrores que o povo judeu irá passar, e não muito depois desse tempo. Infelizmente, quando a gente ora por este povo, que ele possa abrir os seus entendimentos e reconhecer que o Messias, que eles tanto esperam ainda, ele já veio, foi crucificado e veio para eles, e eles não entenderam. Mas haverá um dia que eles vão entender isso. Como disse, né? Mas naquele tempo, naquele final do tempo, que ainda vem mais à frente, livrar-se ao teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro que lá João também vê, o livro da vida e os livros que aparecerão no final dos tempos. Vamos, então, agora começar a explicação em si, né? Naquele tempo, quando Daniel colocou isso, diz respeito ao tempo do fim. E até nós vamos ver que neste capítulo ele vai falar com Deus e vai dizer: Eu não estou entendendo nada. Mas vamos esperar um pouquinho, nós já vamos chegar neste versículo. O final dos tempos é o tempo da grande tribulação. É o tempo que vai se iniciar após o arrebatamento da igreja, quando o anticristo se manifestará. Nós nunca saberemos quem é o anticristo. Podemos cogitar este, aquele outro, mas nós nunca saberemos, porque nós não estaremos aqui.
E é a igreja que está impedindo o anticristo de se manifestar. Mas quando ela sair daqui, ele terá o caminho livre, como se diz, né? E haverá um tempo de angústia. Olha que coisa terrível, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Nós conhecemos quando Hitler perseguiu os judeus, o horror que foi naquela guerra, 6 milhões de judeus foram mortos, o tormento, a angústia, a, a, foi algo assim inexplicável. Mas diz que nem isto que eles passaram chega perto do que eles ainda terão que passar. É muito triste, irmãos, é muito triste. Então, nós precisamos orar, orar para que muitas pessoas se convertam e não venham passar por este tempo, porque não é só os judeus que vão passar, os gentios que ficarem aqui também passarão por esta grande angústia. Isto vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja, quando o anticristo se manifestar. Ele vai fazer um pacto, uma aliança com o povo de Israel, mas como o apóstolo João explicou, na metade desse período, nos 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. Mas vamos continuar, então. E naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, o povo de Deus será salvo. Aqui está incluído judeus e gentios. Aqueles que durante a grande tribulação não vão aceitar o sinal da besta, o sinal que o anticristo colocará na humanidade. Aqueles que continuarem fiéis, eles morrerão. Hoje é coisa mais fácil aceitar a Jesus. É só dizer eu quero, eu aceito, porque Jesus já morreu por nós. Ele já fez todo o sacrifício. Mas naquele tempo, a pessoa que ficar aqui terá que dar a sua vida. Será muito triste, mas mesmo assim, João viu que uma grande multidão ainda será salva durante a grande tribulação. Mas nós não vamos deixar para sermos salvos na grande tribulação. Nós vamos procurar a Jesus, entregar nossas vidas a Jesus agora, agora que está tudo tão fácil, agora que nós temos o Espírito Santo aqui nos ajudando. O livro escrito no livro, este livro aqui, é o registro de Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. E naquele dia, aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida estarão com o Senhor para sempre, para sempre. Glória a Jesus. Aí no versículo 2, Daniel escreveu assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Este versículo, ele está falando lá bem para o final dos tempos, depois da grande tribulação, quando Jesus voltar. Não está falando sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos, porque no arrebatamento da igreja, muitos dos que dormem, muitos não, todos que dormiram em Cristo, que aceitaram a Jesus Cristo, ressuscitarão, como disse o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses.
explicando, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Agora, aqui, Daniel, ele está falando diferente. Olha aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No arrebatamento, os ímpios não serão ressuscitados, os que morreram sem Cristo. Mas lá no final dos tempos, depois da grande tribulação, eles todos serão ressuscitados. Aí, uns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, foi o que o apóstolo Paulo ele estava explicando. Por que Paulo teve que fazer essa explicação ali em 1 Tessalonicenses? Por causa que quando Jesus estava com eles, naquele sermão ali do capítulo 24 de Mateus, que Jesus começa a enumerar todas as coisas que irão acontecer dali para diante e até o final dos tempos. E ele termina o seu sermão dizendo: e não passará esta geração sem que todos vejam vir do céu o Filho do Homem. E aqueles irmãos que ouviram esta palavra, eles entenderam que a geração era a deles, aquela ali que estava ouvindo Jesus falar. Mas Jesus não estava falando naquela geração, estava falando no final dos tempos. E aí os cristãos começaram a morrer. E muitos se entristeciam com isso. E agora que Jesus vai vir, e agora eles morreram, como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque tinha dito que não passará essa geração sem que venha o Filho do Homem. Aí Paulo escreveu para eles e disse: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes quanto a este assunto. Não se preocupem, quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos todos ao encontro do Senhor nos ares. Aí eles entenderam, e nós entendemos isso, não é? Essa é uma das passagens mais claras do Antigo Testamento sobre a ressurreição física de toda a humanidade. Todos ressuscitarão. Nós vamos viver de forma consciente por toda a eternidade. Os salvos vão viver. E os ímpios também vão viver. Será uma coisa muito triste para eles, né? Aqueles que confiam em Cristo terão um futuro glorioso. Aqueles que não aceitaram a Cristo terão uma eternidade longe de Deus, de sofrimento. Vamos aceitar agora, porque só há dois caminhos que nos levam a Cristo, a Deus. Aí alguém diz assim: não, tem só um caminho. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É verdade. O que leva para a vida eterna é só um caminho, que é Jesus Cristo. Mas tem aquele outro caminho que é para a morte eterna, o horror eterno. E todos um dia estarão na presença de Deus. Todos. Mas que nós possamos estar como aquele povo salvo, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, cada dia agradecer a Deus pela sua grande misericórdia, por ter nos salvado. Mas a gente vê que a Bíblia descreve o inferno como um lugar de densa escuridão, choro e ranger de dentes, não por um ano, não por 100 anos, não por 1000 anos,
mas é para toda a eternidade. Será que vale a pena perdermos a nossa vida aqui, que ela é tão rápida? É 70, 80, 90, quanto muito alguém chega aos 100 anos, mas e a eternidade? Ah, nós queremos passar a eternidade com Jesus Cristo, não é mesmo? Aqueles que não se arrependerem de seus pecados viverão para sempre em tormento. É, para todos sempre. Essa é uma palavra terrível para aqueles que rejeitam a Cristo. E aqueles que já aceitaram a Cristo e viram as costas para o Senhor. Que coisa mais triste que será o dia do arrebatamento, porque eles saberão que foi Jesus que veio e levou a sua igreja. E tem ali no versículo 3 uma promessa tão linda. Os sábios, quem são os sábios, irmão? Os sábios é aqueles que aceitam a Jesus Cristo, que o Espírito Santo abre nosso entendimento para compreendermos a salvação, para compreendermos a palavra de Deus. A gente lê e ela é clara aos nossos olhos, nós entendemos o que está escrito, porque o Espírito Santo está conosco. Por isso que Jesus disse para os discípulos: importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem, mas eu vou e vou enviá-lo. E ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu falei. E esta tem sido uma promessa que tem se cumprido, porque o Espírito Santo é que faz viva as palavras que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Então diz aqui, ó, no versículo 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Os sábios não são somente aqueles que entendem a salvação, mas também aqueles que ensinam, que testificam, que têm desejo de ganhar almas, de explicar para outras pessoas sobre a mensagem de Jesus Cristo, que possamos entender, né, irmãos? E termos esse desejo de passarmos adiante, assim como os primeiros discípulos, quando eles começaram a ser perseguidos, por onde quer que eles iam anunciando a palavra de Deus e multidões iam se convertendo. Que nós possamos também ganhar outros e outros para Jesus Cristo. Nós habitaremos no céu refletindo o brilho da glória de Deus eternamente. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aí, então, lá em seguida, no versículo 4, diz assim, ó, tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A explosão do conhecimento. Irmãos, eu coloquei algumas coisas aqui que, inclusive, eu falo lá no Apocalipse, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, que nós estudamos também sobre esta explosão do conhecimento. E Daniel já tinha profetizado sobre isso, sobre essas coisas que estão acontecendo exatamente agora no nosso tempo. 1925 nós estamos vivendo. E sabemos que desde o Jardim do Éden até ali pelo ano de 1900, os homens andaram a cavalo, em carruagens, carros puxados por bois, como o rei Davi andava nas suas carruagens a cavalo, todos andavam assim. Quando
Ah, aqui, eu estou em Porto Alegre, né? Me congrego aqui na Assembleia de Deus, na Igreja Matriz, na Rua General Neto. Ao lado da nossa igreja tinha um grande terreno. E quando eu era pequena, ali os irmãos deixavam os seus cavalos. Eu estou com 79 anos, né, irmãos? Então, peguei ainda isso. Eles deixavam os seus cavalos ali, tinha muito arbustos, árvores ali naquele mato, assim, porque era um mato aquele terreno. Veja só o que aconteceu de 1900 para cá, irmãos. É algo impressionante. Em poucos anos, o homem saiu das carruagens, das carroças, descobriram já o automóvel, aqueles modelos tão antigos que a gente vê na história, e aí eles já inventaram o avião, inventaram o ônibus espacial, inventaram as naves, e a coisa foi assim, ó, tudo agora. Tantos mil anos atrás, que nós não sabemos exatamente, desde o Éden até Jesus Cristo, e depois de Jesus Cristo até agora, 1900, era tudo da mesma maneira. De repente veio. O homem esteve, caminhou na Lua. O homem está indo a outros planetas, descobrindo tantas coisas. Nós temos agora a televisão, né? O computador, o celular, a internet, os chips, que eu acho que isso aí será usado pelo anticristo, a inteligência artificial, que também será usada pelo anticristo, tudo agora. Agora, nem digo de 100 anos para cá, irmãos, eu digo de 50 anos para cá, o que está acontecendo? Os mísseis, os satélites, ai, essas guerras incríveis que estão acontecendo e os armamentos que são usados. Então, eu creio realmente que nós somos a última geração. Somos a última geração. Na área médica, então, foi tem sido uma explosão de conhecimentos e cada dia mais coisas são descobertas, né? É as vacinas, antibióticos, transplantes, essas drogas miraculosas, até a morte, ela teve uma nova definição, porque pode ser feito transplante de órgãos, aí é dada a morte cerebral na pessoa. Irmãos, aí é infinito, é infinito. Cientistas, se forem explicar tudo o que aconteceu nos últimos 50 anos, a medicina, de todos os lados, é algo assim inexplicável. Como Daniel descreveu que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. E nós estamos vendo agora com nossos olhos. Então, eu digo, nós estamos vivendo, irmão, nos últimos tempos. E Jesus disse: e não passará esta geração. E que geração será essa, irmãos? Nós conhecemos a história de Israel, que eles foram, no ano 70, espalhados pelo mundo inteiro. Tiveram que fugir. E os que não conseguiram fugir foram mortos. Mas eles, mesmo estando espalhados pelo mundo inteiro, eles não perderam a sua identidade. Nunca se misturaram com os demais povos. E até que chegou o dia deles voltarem para a sua terra.
Nós já vamos continuar sobre este assunto daqui a pouquinho. Aí no versículo 5 e 6 diz assim: Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros dois estavam às margens do rio, um de cada lado. Dois homens estavam ali, dois seres estavam ali. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que Daniel estava tendo uma visão assim imensa, tremenda. E o que ele estava vendo? Tudo isto que ele escreveu, né? E um deles que estava sobre as águas do rio. E um desses, então, perguntou para aquele que estava lá sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas coisas? Quando acontecerão estas maravilhas? Estas maravilhas são os acontecimentos do fim dos tempos, do fim do mundo. E agora, Daniel vai ouvir a resposta, porque foi falado, aquele ser que estava acima das águas falou, vai ser depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Um tempo, tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. Isso o apóstolo João também, naquela sua visão gloriosa lá no Apocalipse, ele também vai ver isto. Quando o anticristo vai fazer um pacto de 7 anos com Israel, de paz, 7 anos de paz. Israel vai achar, é este o nosso Messias, porque era o que eles mais queriam era paz. Eles não aceitaram a Jesus porque Jesus não veio como um grande guerreiro vencendo os romanos. Eles queriam era isso. Eles não estavam entendendo que Jesus ele trouxe a paz para cada um. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Eu dou uma paz perfeita, uma paz duradoura. Mas eles não entenderam. Mas louvado, santo e bendito é o nosso Deus, que o Espírito Santo abriu nossos entendimentos e nós entendemos. Glória a Deus, né? Então, esse 3 anos e meio será um ano de grande perseguição, angústia, opressão contra o povo de Deus durante o reinado do anticristo. Mas o anticristo vai fazer, como eu disse, um pacto de 7 anos. Então, por 7 anos, era para ter uma paz completa. Mas na metade dos 7 anos, nos 3 anos e meio, ele simplesmente quebra a sua palavra. O mal não tem palavra, irmão. O homem ímpio não tem palavra. Ele diz uma coisa e, se quiser desfazer, ele desfaz e acabou a história. Não é mesmo? Mas que o Senhor tenha misericórdia, que cada um possa abrir os seus olhos agora, enquanto há tempo. Então, aí Daniel diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Tadinho de Daniel, era difícil entender. Olha quantas visões este homem teve. Quantas visões! Agora ele está ali, ó, mas eu não estou entendendo. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Não estou entendendo. Era demais para a sua mente, né? Nós, quando vimos lá no primeiro capítulo que nós fomos estudando como que Daniel foi levado cativo lá para a Babilônia, né? Ali pelos seus 15 anos, tudo mais. Agora ele já está idoso. Ele passou por vários reis e esteve trabalhando sempre ao lado deles. Ele está com mais ou menos 86 anos. E esse homem, cheio de sabedoria,
sabedoria de Deus, porque Deus que deu essa grande sabedoria para Daniel e conhecimento, ele disse: Eu não entendi, eu não estou entendendo mais nada, eu estou escrevendo. Achei essa gravura aqui dele escrevendo. Estou escrevendo, mas não estou entendendo. Irmãos, quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente diz: Senhor, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. Mas o que o Senhor nos diz? Está tudo nas minhas mãos. Descansa, descansa. Tudo tem a sua hora certa. E que a gente possa descansar o nosso coração, porque às vezes não é fácil, né? Daniel teve tantas visões que ele não entendeu. Nós vimos lá o sonho da estátua de Nabucodonosor, mas Daniel orou a Deus e teve a revelação. Depois, aquele lá no capítulo 7, sobre os 4 animais. Não vou falar de novo, porque senão fica muito longo o vídeo, né? Mas ele viu ali o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível, assim como a estátua. Cada parte daquela estátua era um reino que viria, e os animais também estavam significando cada reino que viria. Ele não entendeu, mas daí Deus mandou para ele a compreensão daquilo. Lá no 8, ele teve aquela visão do carneiro e do bode. Deus, de novo, deu a explicação para ele. Agora, aqui no 12, ele não entende de novo. Ele diz: Senhor, eu não estou entendendo. E a resposta agora de Deus foi diferente. Não foi assim: tá, Daniel, é isso, 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 assim como ele fez nos capítulos anteriores. Qual foi a resposta que foi dada para Daniel? Ele disse: vai, Daniel, descansa, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Ninguém entendeu, irmãos. Até agora, a nossa época, não houve quem entendesse essa profecia de Daniel. Foi um livro sempre muito difícil. Entenderam até a história, né? Os reinos que vieram, a Babilônia, a Síria, a Grécia, Roma, até por ali, quando falaram dos 4 animais, depois dos 2 animais, o bode e o carneiro, tudo ali mais ou menos entendido, mas depois não. E Deus disse: Daniel, fica calmo, tá? Essas palavras estão fechadas, elas estão seladas, tu não vai entender até o fim dos tempos, ninguém vai entender. Só quando chegar lá. Por que será que hoje nós estamos entendendo? O que os irmãos acham? É porque hoje nós estamos no tempo do fim. Então, o Espírito Santo agora foi enviado para os seus servos para clarear esta mensagem e nos mostrar o que está para acontecer daqui a pouquinho. E principalmente para sabermos que, como essas coisas vão acontecer, Jesus já está voltando. Então, era como se Deus dissesse: calma, Daniel, não faça mais pergunta. No tempo do fim, o meu povo entenderá. E nós estamos entendendo agora. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E é o que está acontecendo conosco. Glória a Deus, que o Espírito Santo tem nos ajudado a entender a sua palavra. Mas os ímpios continuarão fazendo impiedade e não entenderão a profecia. E a gente vê como cada vez a impiedade está pior.
O homem não tem dó mais do seu semelhante, ele mata por nada, pelo prazer. O ímpio está fazendo a maldade por prazer. Isso é muito triste. Mas o povo salvo, o que diz? Ele continuará buscando a sabedoria de Deus e entenderá o que está por vir. Então, a gente eu estava falando ali sobre o povo de Israel. Foi espalhado pelo mundo inteiro. Aí, o que aconteceu? Em 1948, foi assinado novamente e foi acertado o Estado de Israel. E os judeus puderam voltar para a sua terra. No meu entender, ali, em 1948, maio de 1948, iniciou a última geração. Por isso que eu digo que eu sou a última, eu pertenço à última geração. Nós que estamos ouvindo agora a palavra, vocês que estão me ouvindo, nós pertencemos à última geração. A geração que está vendo todas estas coisas acontecerem. A geração que verá Jesus vir nas nuvens. Nem todos nós morreremos, mas, como disse Paulo, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, no versículo 11 e 12, Daniel colocou assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, por que será tirado? Porque nos 3 anos e meio primeiros, ali dos 7 anos, haverá aquele concerto. O povo de Israel levantará novamente o seu templo, voltará a fazer sacrifícios, e eles já estão com tudo isto preparado. Eles já têm hoje, irmãos, todos os utensílios do templo pronto. Vocês podem ver nas notícias, procurarem saber sobre este assunto. Eles têm as vestimentas dos sacerdotes, eles têm a túnica do sumo sacerdote, eles têm tudo, tudo. Até a ovelha vermelha, tudo. Falta só assim, ó, Jesus voltar, o anticristo assumir, assinar a paz e o templo vai ser construído. E eles vão ficar tão felizes. Ai, chegou o nosso Messias. Mas 3 anos e meio depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, porque o anticristo não permitirá mais que façam sacrifício. Aí vai ser posta a abominação desoladora. Haverá ainda mais 290 dias. Haverá ainda mais 3 anos e meio. E aí será algo terrível, tenebroso para o povo judeu e para o povo de Deus. Porque nesse período, irmão, muitos morrerão para salvar a sua alma. Porque a pior coisa do que para os ímpios que acontecerá quando na vinda de Jesus, que eles não conseguirão entender exatamente o que houve, que esse povo foi raptado, essas terrestres levaram, o que foi, é os crentes que pensam que são salvos, que estão salvos, e neste dia ficarem aqui. Eles vão procurar que dê meu pai, que dê minha mãe, que dê meus filhos, que dê o funcionário, que dê o meu patrão, o avião, que dê o piloto. Esses crentes, na hora, eles vão saber, Jesus veio e arrebatou a igreja e eu fiquei. Imagina o desespero que vai ser dessa gente, irmão. Mas muitos
não vão ter força para prosseguirem firmes, mas muitos terão. Agora é porque eles dirão, não, agora é a última oportunidade. E esses começarão também a evangelizar. E o evangelho será pregado no mundo inteiro durante a grande tribulação. Só que não será mais esse evangelho da graça. Quando a gente diz, quem quer Jesus, levante a sua mão. E a pessoa levanta a sua mão, e que bênção, glória a Deus. Não, 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 não. Ele dará a sua vida. Ele vai morrer. Ele vai ser torturado para negar Jesus. E só aqueles que tiverem muita convicção, muita certeza no seu coração, que vão aguentar firme. Que o Senhor tenha misericórdia. Não vamos ficar para depois. Vamos agora, né? Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel fala sobre 2 períodos proféticos aqui. Ele fala sobre 1.290 dias e bem-aventurado aquele que espera 1335 dias. É uma diferença de 45 dias que tem nesse versículo aqui. A bênção diz assim, ó, para aqueles que suportarem até 1335 dias, é uma promessa de esperança. Nós não sabemos o que é. Nós não sabemos, estamos que nem o Daniel, mas eu não sei o que é isso. Como Daniel disse, eu li, mas não entendi. Mas durante a grande tribulação, quando essas coisas acontecerem, aqueles crentes que aceitarem a Jesus, que derem a sua vida para conseguirem ser salvos ainda, eles vão entender. Tenho tempo para todas as coisas, meus amados irmãos. Aí no versículo 13 diz assim, Deus diz para Daniel, né? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E que nós possamos também, com essa promessa gloriosa que termina este livro de Daniel, que possamos ir até o fim, fiel a Jesus Cristo. Vamos repousar se nós morrermos, mas nós estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Ou então vamos ser arrebatados. A qualquer momento a trombeta pode soar. Tu estás pronto para subir com Cristo? Deus te ajude, meu querido. Eu tenho aqui o meu canal no YouTube, Lia Leni Tossanes é o meu nome, né? Lá eu tenho todo o Apocalipse, as 22 lições, se vocês quiserem estudar, ler, ouvir, né? Tem também todos os 12 profetas menores. E agora que nós acabamos o livro de Daniel. Que Deus abençoe ricamente cada um dos meus queridos irmãos, né? E até nosso próximo encontro, se Deus quiser.